Então hoje nós começamos a série de 4 pregações, generosidade. O primeiro texto a ser utilizado é o texto de Filipenses, no capítulo 4. Se o negócio abrir aqui ainda, ajuda mais ainda, né? Filipenses 4 vai ser do 14 ao 19, se não me falha a memória. Então, se você puder abrir aí já, ou a gente também vai projetar aqui. Gente, ora pelo negócio abrir aqui, porque a tecnologia é boa, mas quando ela não funciona, não é boa. Oi, gente do céu, o que é isso que apareceu aqui? Ai, abriu, glória a Deus. Enquanto abre aqui, a gente vai já lendo Filipenses 4. Vamos ler a partir do 14. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas 2, o bastante para as minhas necessidades, Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Pai Santo, Pai Celeste, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus maravilhoso, digno de toda honra e de toda glória, Pai. Nós não nos reunimos aqui, ó Deus, para receber do Senhor. Nós queremos aqui entregar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos estar aqui com esse coração, por isso eu peço em nome de Jesus, nos dá este coração de servos, como o Senhor ensinou aos seus. Nos dá esse coração, Pai. Nos dá esse coração de servos, Pai. Coração de servos prontos a Te servir a todo e qualquer instante, ó Pai. Que nada nos impeça, ó Pai, de estarmos dispostos a Te entregar louvor, entregar adoração, entregar como o teu servo Paulo diz na Tua palavra, o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, ó Pai. Porque o que nos espera nada mais, nada menos do que a vida eterna contigo, ó Pai. Por isso, tudo o que a gente entregar aqui vale a pena. Nos faz entender isso, Pai. Ah, Senhor. Nos faz entender que tudo que possamos oferecer ao Senhor aqui vale a pena. Porque o que nos é proposto é infinitamente maior do que os nossos olhos um dia poderiam imaginar, contemplar. Por isso nos dá esse entendimento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá.
Olha que bênção. Abriu e ficou tudo preto. Como é que eu vou enxergar? Aí, agora foi. Glória a Deus. Satanás está querendo. Vou exorcizar esse tablet daqui a pouco. Generosidade. Essa série ela vai ser dividida nas seguintes 4 repartições: generosidade na igreja, que é de hoje, generosidade com o próximo, generosidade que enriquece e generosidade em ofertar. Generosidade na igreja. Nós lemos aqui uma parte de Filipenses, essa é uma carta. O apóstolo Paulo escreve essa carta aos Filipenses enquanto ele estava em prisão domiciliar. Ele já estava aprisionado há muito tempo e ele é enviado a Roma, e ali em Roma durante o governo do imperador Nero, ele está esperando por esse julgamento. Então ele está ali aprisionado, domiciliarmente neste caso, mas ainda assim aprisionado. Por mais que essa fosse a situação de Paulo, a carta aos Filipenses é uma carta que tem por foco a alegria da vida cristã. Então, enquanto a gente vai conversando sobre generosidade, tenha isso em mente: um homem que já foi açoitado, que já passou por inúmeras provações e tribulações, ele está ali aprisionado e envia uma carta a uma igreja implantada, a primeira, e essa carta é uma carta alegre, uma carta que aponta não só aquela igreja, mas toda a comunidade cristã para Cristo. Paulo se alegra com os filipenses e os motiva a continuar na caminhada cristã. Então esse é o panorama. Paulo aprisionado, motivando, se alegrando com os irmãos em Filipos. Aqui nós conseguimos enxergar Paulo se alegrando também na generosidade da igreja dos filipenses. E a gente vai encontrar isso aqui no texto. Mas antes eu queria conversar com vocês sobre, e eu sempre divido aqui, já perceberam, né? Os nossos raciocínios. E hoje eu queria repartir em 3 raciocínios as motivações da generosidade. Eu queria conversar com vocês sobre as motivações da generosidade. Em segundo momento, generosidade como virtude. E em terceiro e último lugar, no que a generosidade resulta. Então vamos lá, motivações da generosidade. A generosidade é algo presente em alguns, em outros nem tanto, em alguns, zero. Essa é a verdade. Eu tenho certeza que se você parar para pensar, não pensa nem você mesmo, para você talvez não ficar chateado agora, mas pense em alguma pessoa. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa generosa, no sentido mais puro da palavra. Também acredito que você conhece alguém que você fala: poxa, eu já vi talvez meu pai, minha mãe terem momentos generosos, mas nem sempre. E eu imagino que você também tenha conhecido ou conheça alguém que não é generoso, que simplesmente não é generoso. Nesse sentido eu pergunto: de onde vem a motivação à generosidade? Porque se há pessoas que têm, há pessoas que não têm, ok, o que faz com que essas pessoas difiram no nível de generosidade que elas têm? Bem, todos nós aqui nos deparamos com pessoas em necessidades. Todos nós aqui já convivemos ou conhecemos alguém que precisa de algo. Alguns de nós já ajudaram, mas muitas vezes por dó. Outros por piedade, outros ainda por compaixão. Mas a verdade é que poucos ajudam por amor. É muito comum, aqui em Portland é bem fácil, no Brasil ainda mais, você estimula ali por uma pessoa
que precisa, ela não precisa dizer nada. As roupas dela mostram que ela precisa. A feição dela mostra que ela precisa. A verdade é que, muitas vezes, mesmo sendo evidente a necessidade, ainda assim nós não somos generosos. A maior motivação para sermos generosos, ela não está na condição. Porque se estivesse na condição, todas as pessoas em necessidade seriam ajudadas, verdade ou não? Se a condição para generosidade estivesse em quem a necessita, ninguém sofreria necessidade de coisa alguma. A verdade é que a motivação para a generosidade, ela não está em quem ou no que precisa. A generosidade, a motivação à generosidade está em nós. Então a motivação está aqui. Você quer procurar motivação para a generosidade, não tem como você ir para um lugar que precisa, achando que aquilo vai gerar generosidade no teu coração. Eu já participei de viagens missionárias e já vi pessoas de todos os tipos. Pessoas que têm a chama reacesa, mas porque já tinham a chama, e aquela situação das pessoas faz com que a chama no coração dela reacenda, e é um choque de realidade. E já vi muitas pessoas que foram apenas sofrer, porque a generosidade não está no coração delas. Aquelas pessoas em necessidade não vão gerar generosidade no coração dela, porque a generosidade deve partir dela e ser cultivada dentro dela. Nesse sentido, é muito fácil observar biblicamente que, na verdade, a generosidade, ela é uma virtude. A generosidade, ela é uma virtude. É uma virtude que precisa ser cultivada. Muitas vezes a generosidade, ela é encarada como uma reação. Você é generoso porque alguém precisa. Logo, se ninguém precisa, então você não precisa ser generoso? Não. A generosidade, ela é uma virtude. E a falta da generosidade, e aqui talvez pareça um pouco radical, mas eu não vejo como analisar de outra forma. Cristo é generoso, amém? Cristo foi generoso em todo o tempo em que Ele viveu. Ele não tinha nada, Ele não retinha absolutamente nada, nem o poder dele Ele reteve. Cristo era o exemplo da generosidade. E Ele nos chama a ser parecidos com Ele. E Ele nos dá uma fórmula simples à generosidade, em 2 pontos. O primeiro ponto, Ele fala assim: ama o teu Deus acima de todas as coisas. E na sequência Ele fala o quê? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele resume as leis, Ele está falando do resumo das leis. Ele na verdade está falando para o povo: vocês vão entender na verdade que a lei vai se cumprir em mim. A partir de mim não há mais salvação perante as leis ou através das leis, mas através de mim. Mas Ele está colocando na cabeça das pessoas, na cabeça dos discípulos, como entender que Ele passava a ser a lei que trazia salvação. E não por acaso há um conceito, há algo, tanto no primeiro como no segundo mandamento, nas orientações de Cristo. Ele fala: ama a Deus, ame a Deus e ame o teu próximo. Os dois falam da mesma coisa, falam de amar. A generosidade tem tudo a ver
com amor. Se você não ama o seu próximo, presta bem atenção nisso. Se você não ama o seu próximo, você nunca será generoso. Você pode ser estratégico, você pode ser movido por remorso, você pode ser movido por medo e entregar fisicamente, entregar o seu tempo, financeiramente, entregar o que você quiser com uma aparência generosidade. Mas a real generosidade, e a gente vai ver logo aqui, vou ler novamente o texto de Filipenses, a real generosidade, ela vem sem pedir, você não precisa nem estar perto, você não precisa ver, você não precisa de razão, você não precisa de explicação, porque a generosidade parte de quem ama. Se você ama, você é generoso. Se o meu filho, para agora e presta bem atenção como é fácil de entender isso. Imagine que o seu filho, sua filha, para aqueles que não têm filho, alguém muito próximo, seu pai, sua mãe, alguém que você ame, não estou falando de um conhecido, não estou falando de um colega, eu estou falando de alguém íntimo. Se essa pessoa em necessidade chega até você e fala, eu preciso da sua ajuda, eu preciso do seu tempo, você vai entregar ou não vai? A tua tendência é entregar 5 minutos? Ou é entregar todo o tempo que aquela pessoa precisa? Eu sei que se meu filho vem assim, papai, eu preciso conversar com você, tem algo, como aconteceu agora esses dias. Eu preciso conversar com você. Meu filho de 7 anos de idade precisa conversar comigo. Eu parei tudo que eu estava fazendo e ouvi. Porque eu o amo. Eu fui generoso com ele, porque eu tinha outras coisas para fazer. Mas eu peguei o meu tempo, peguei ele, coloquei na prioridade do meu tempo e fui generoso com ele em relação à entrega do meu tempo. É fácil enxergar generosidade. Olhe para quem você ama. Pense em quem você ama. Você não nega tempo. A gente é tão generoso, eu acho que alguns já devem ter passado por isso. Se você não passou por isso, o seu coração está em risco. Você está jantando com a sua amada, ou com o seu amado. Você está terminando o prato. Sobremesa maravilhosa, melhor sobremesa que você comeu na sua vida. E ela pede o último pedaço. Você fala, donada, por que não pediu antes? A verdade é que se ela insistir, bem insistidinho, né, homens? Se ela falar daquele jeito, por favor, amor, me dá esse último pedaço. Você pode dar até meio contrariado, mas você vai ceder. Porque você a ama. Porque você a ama. A gente entende generosidade apenas quando nós olhamos para Deus e enxergamos a generosidade de Deus, como ela funciona. Quantas vezes Deus nos deu coisas, Deus nos conectou a pessoas, Deus fez situações mudarem e foi muito além do que você esperava. Eu tenho certeza que cada um aqui tem pelo menos um exemplo em que a sua expectativa é que o problema se resolvesse, é que você conseguisse alcançar algo e de repente o que começa a acontecer é muito maior do que você esperava. Sabe o que é isso? A generosidade de um pai que ama. Sabe onde a generosidade de Deus está bem explícita? Na cruz do Calvário. Eu não merecia, vocês não mereciam, ninguém merecia, mas Ele foi tão generoso, e porque Ele nos amou, Ele se doou.
vocês não merecem salvação, mas eu vou porque eu os amo. A ida de Cristo à cruz não tem a ver com a necessidade. Não foi porque Ele olhou para nós e falou: olha só como eles são pecadores, eu vou morrer por eles. Não, a palavra diz, porque tanto amou o mundo. Foi porque Ele amou que Ele se doou. Não foi pela necessidade. A generosidade é uma virtude. É por isso que a gente enxerga esta virtude no nosso Pai. E é por isso que essa virtude precisa aparecer em nós. A igreja de Filipos, ela ajuda Paulo num momento em que Paulo, pasmem, não precisava de ajuda. Paulo aqui diz: depois daquela última oferta que vocês tinham me dado, eu estava bem servido. Não tem a ver com necessidade. Quando a gente vem para a igreja, senta e a gente pede uma oferta e fala: olha, pessoal, a gente está precisando disso, a gente está precisando daquilo. O coração generoso deveria ser: pastor, não precisa nem falar mais, vamos lá, o que a gente precisa fazer? Às vezes eu não tenho a grana, mas eu posso ajudar em alguma outra coisa, vamos fazer uma cantina. A generosidade, muitas vezes, principalmente para o brasileiro, é muito associada a dinheiro, a valor financeiro. A generosidade do nosso coração, ela está em estar disponível, em fazer o que é necessário. A generosidade, ela tem a ver com se doar, seja o que for que seja necessário. Cristo não pagou com valor financeiro a conta mais cara do mundo. Ele pagou com o próprio corpo. Muitas vezes nós deixamos de ser generosos com o nosso tempo. O Senhor querendo falar contigo, querendo orientar, querendo te dar aquela resposta que tanto você quer, tirando talvez, ou tentando tirar de você talvez aquele sentimento depressivo, de pânico, de dúvida. E a única coisa que Ele pede é tempo. Sabe qual é a resposta para muitas das nossas lutas? Seja generoso com o seu tempo de devoção ao Senhor. Seja generoso com o seu tempo de devoção ao Senhor. Não ache que 5 minutos de oração vai trazer para você uma resposta com uma complexidade que talvez nem você consiga entender. Mas é a resposta que você precisa. Não ache que 5 minutos de oração ou de pensar em Deus durante o trânsito, não ache que isso vai resolver o seu relacionamento com o Senhor e as coisas que você precisa ouvir dEle. Ele precisa de generosidade. Quanto tempo o nosso Deus merece? Você já se imaginou diante do Senhor e diante dessa pergunta? Meu filho, minha filha, quanto tempo eu mereço de você? Quantos ficariam constrangidos com o exemplo de tempo que nós temos dado a Ele? Deus, eu sei que, e a gente brasileira, a gente é bom de dar a resposta certa na hora certa. Deus, o Senhor merece todo o tempo do mundo, e por que você não me dá nenhuma fração dele? Generosidade. A igreja de Filipos, ela é generosa. Olha só o que diz aqui no versículo
18. Recebi tudo e tenho abundância. Não é só que tinha, não, tinha com fartura. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. A nossa generosidade é enxergada por Deus como um sacrifício aceitável e aprazível. Deus aceita como um sacrifício. Deus aceita como algo diferente. O povo de Israel vivia os seus dias de acordo com as leis, mas é claro que eles não conseguiam viver em perfeição de lei. Por isso, o que eles faziam? O que os sacerdotes recebiam do povo? Sacrifícios que eram elevados ao Senhor. Os sacerdotes entravam no Santo dos Santos e ali, para o povo e pelo povo, eles rendiam o sacrifício ao Senhor. Eles encontravam com o Pai, recebiam perdão do Senhor. Agora, esse mesmo sacrifício é comparado aqui à generosidade. Veio de vossa parte como aroma suave. Se você for no Antigo Testamento e olhar, todas as vezes que falavam de sacrifício, falava também de aroma suave. O sacrifício tinha um aroma agradável ao Senhor. E no versículo 19 diz assim: e o meu Deus, segundo a riqueza em glória, sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Sabe qual é o resultado de generosidade? Generosidade. O resultado de generosidade é ainda mais generosidade. Você não acha que seria fácil, e muitas vezes é assim que acontece e não dá muito certo, mas para aquele que é crente mesmo, eu recebi tanta coisa, puxa vida, vou abençoar a vida de alguém. Agora, é fácil ser generoso quando ninguém é generoso com você? É mais difícil, mas não deveria ser, porque a generosidade é uma virtude. Ela não depende de nada, ela não é uma reação como a gente viu no começo. A generosidade é uma virtude daqueles que se espelham em Cristo Jesus. Eu quero dar um exemplo simples para vocês. Neste sábado agora nós estivemos na Marcha para Cristo, alguns de nós. E nós fomos da Pioneer Courthouse, que é uma praça ali do centro, fomos até Waterfront, né? Waterfront. De Waterfront, nós retornamos a Pioneer Square, por uma outra rua. No caminho, haviam pessoas não muito felizes com o que a gente estava fazendo. Right? E no caminho havia um homem, numa cadeira de rodas, chamado Mark. Nós paramos ali. E começamos a conversar com aquele homem. Eu não sei quantas pessoas tinham lá, mas eram muitas pessoas. Milhares talvez? Não sei, centenas. Muitas pessoas. E pararam. Em torno de 8 pessoas. Vamos dizer que tinham 1000 pessoas, eu acho que tinha mais, mas vamos dizer que tinham 1000 pessoas, 8 pararam. 8 pararam para falar com aquele senhor, para compartilhar do amor de Cristo com aquele senhor.
Pasmem vocês, ele talvez sabia até mais do que a gente. Pasmem vocês, aquele senhor conhecia a Bíblia de cabo a rabo. E ali nós ficamos conversando e sendo generosos com o nosso tempo, até que o Senhor nos dissesse para partir. A generosidade não tem a ver com a necessidade, porque mais de 1000 pessoas passaram por um necessitado, gritando Jesus, mas não sendo generosos. A generosidade está em você, não está na necessidade. Se você tem dificuldade de ser generoso, se preocupe, nada nessa terra vai te fazer generoso, só o sangue de Cristo, só a transformação da mente é que vai fazer você ser generoso. E o problema de não ser generoso é que não tem como dizer que você é filho do Deus vivo, do Pai, o mais generoso de todos, se você não o é. Não tem como falar de amor se você não ama, não tem como falar de perdão se você não perdoa, não tem como falar de generosidade se você não é generoso. O ápice para mim da generosidade daquele momento foi quando nosso irmão Silo remove a própria camiseta do corpo no centro de Portland para vestir aquele homem. Falar é fácil. Uma camiseta. Muitas palavras, muitas coisas fizeram aquele homem discutir com a gente, mas uma camiseta fez ele chorar. Ele falou: "It feels good." É gostoso. E cobre as minhas tatuagens, porque era de manga comprida. Generosidade. Aí o que eu fiz? Comprei uma camiseta para ele. Falei: "Quero participar dessa bênção." Se for generoso com ele, você com você. Para mim foi muito mais fácil. Generosidade. Sabe por quê que o mundo chora muitas vezes? Por falta de generosidade. Não tem a ver com a necessidade do próximo, tem a ver com ser parecido com o nosso Pai. É por isso que muitas vezes a gente perece, porque tentando ganhar a vida, a gente a perde, quando Ele nos convida a perdê-la, a sacrificá-la, a mortificá-la, para então ganhar a verdadeira vida em Cristo Jesus. É só o que nós precisamos. É só o que nós precisamos. Assim como a igreja de Filipe, seja generoso, porque segundo a riqueza de Deus em sua glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você quer ter as suas necessidades supridas, financeiras, emocionais, espirituais, você quer ter elas supridas? Seja generoso. Seja generoso. Tira da tua cabeça o padrão de generosidade do mundo, não tem a ver com quantidade. Não tem a ver com chegar aqui, finalmente conseguir dar um dízimo, o maior dízimo que eu já dei nessa igreja. Não interessa qual é o teu coração, onde é que está o teu coração? O teu coração está em dar uma grande quantidade, ou o seu coração está em não falhar? Porque a generosidade é uma virtude, ela não acompanha nada, ela não depende de nada. A generosidade gera generosidade. Seja generoso com o seu tempo. Vivemos dias em que tem coisa que não vale nem mais a pena tentar entender.
Mas ainda assim, cada um de nós aqui, nas suas casas, nos seus relacionamentos, cada um de nós tem uma história. Sim ou não? Cada um de nós veio de uma cidade, veio de uma família, veio de uma situação, está aqui em outra situação, alguns com família, outros sem. Alguns têm a vida um pouco mais tranquila, outras um pouco mais difícil. A verdade é que esta verdade, ela é única para todos nós. Seja generoso. Você quer uma resposta de Deus? Você quer um direcionamento de Deus? Você quer uma provisão diferenciada de Deus? Seja generoso. E Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Experimenta virar a noite orando. Eu nem falei para minha esposa, mas esses dias eu deitei, eu estava com bastante dor no meu ombro e ainda estou, e eu não consegui dormir. E isso é difícil, porque eu sou uma pedra. Eu não consegui dormir. Eu sentei na cama. E eu desci as escadas, sentei na poltrona, falei, por que eu estou acordado? E quando eu abro os olhos de novo, eu dou de cara para a nossa estante, que tem várias Bíblias. Falei, já entendi. Vamos orar e ler de madrugada. Tá bom. E o Senhor me levou a ler Efésios. E comecei a ler Efésios. E Deus falou comigo, é só isso que eu quero. É só isso que eu quero. Se eu te chamar de madrugada, você vem. Se eu falar para você abrir os teus lábios, você abre. Se eu falar para você gastar mais tempo comigo, você gasta. Se eu falar para você, para de fazer isso, você para. Se eu falar para você ir, você vai além. Se eu falar para você orar, você ora mais. Se eu falar para você, você precisa ler a minha palavra. Você não vai ler um versículo, você não vai ler um capítulo, você vai ser generoso, você vai ler até o Senhor falar, tá bom. Até o Senhor falar, tá bom. Generosidade. Generosidade. A recompensa, em último lugar, e para repetir mais uma vez, a tua generosidade é recompensada pelo Senhor. Ele diz que não te faltará coisa alguma. Ele vai ouvir todas as necessidades que você tem e vai suprir. A palavra fala que Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Basta ser generoso. Você pode glorificar a Deus nesse instante? Dar glórias a esse Deus generoso. Você pode se colocar de pé agora. Vamos orar e agradecer esse Deus generoso e pedir que essa generosidade ela seja multiplicada nos nossos corações. E eu quero fazer um desafio para vocês. Um desafio de verdade. Durante essa semana, seja generoso. Deus vai te dizer, pergunte a Ele, ore, fala, Deus, o pastor fez um desafio, não quero ficar de fora, senão vai ficar meio ruim para mim. Eu preciso ser generoso, Pai, então me mostra. Quantos aqui já ouviram falar sobre consciência espiritual? Consciência espiritual. Nós temos uma consciência humana, aquela coisa que vem do teu cérebro mesmo, experiências que você viveu, orientações que você teve. Tem coisas que é common sense, é senso comum. Você fala, eu não vou andar pelo fogo, porque eu vou queimar. Senso comum, você sabe, fogo queima. Os cristãos têm uma consciência espiritual, o que faz todo sentido. A palavra fala que nós somos templos, moradas do Espírito Santo. Cara, será que o Espírito Santo mora em você? E Ele não se comunica com você todo o tempo? Eu tenho certeza que todos aqui,
Vão ter exemplos de um momento em que você falou assim, eu senti, muitos de nós usamos, nossa, eu senti que eu não devia ter ido lá, fui, eu senti, eu vi, não sei, consciência espiritual. Esteja sensível, nesse desafio você precisa estar sensível, porque você não vai receber uma tijolada na cabeça, caramba, que isso, vai pegar o tijolo, tem um bilhetinho escrito, olha, fale com aquela pessoa que está sentada na segunda cadeira, não, sensibilidade. Eu li um livro uma vez, de um pastor, que o apelido dele é Choco de Jesus, não sei quem conhece o Choco de Jesus. Ele é um pastor que tinha igreja, ele já teve em todos os lugares, mas se eu não me engano ele começou na Califórnia. E ele conta a experiência de quando ele decidiu nunca dizer não a Deus. Ele falou, Deus, porque Deus o chama ao ministério enquanto jovem, e ele entende claramente do Senhor, eu não posso pegar no arado e olhar para trás. Se eu vou mesmo fazer, eu preciso ir full ahead, eu preciso ir com tudo. E Deus deixou muito claro para ele, você não pode me dizer não. Você precisa ver as experiências que esse cara teve, de nunca dizer não para Deus. Vai ali, fala com aquele cara, abraça ele, vou lá. Vai lá, dá tudo que você tem ali, dá tudo que você tem. E de um menino que vivia no subúrbio porto-riquenho, viveu nos piores bairros que você pode imaginar, a pastor de um grande ministério, líder de missões pelo mundo inteiro, que movimentam milhões nos Estados Unidos em missão. Um menino do subúrbio, que decidiu dizer sim para Deus em tudo. Diga sim. Deus pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Deus vai te dar um momento para você ser generoso. É fato. Tem muita gente precisando, principalmente nós. A gente precisa exercitar a generosidade. Deus vai te dar esse momento. Diga sim a esse momento. E se algum de vocês no próximo domingo desejar, pastor, queria testemunhar do que Deus fez através de generosidade, a gente vai ter esse momento no próximo culto. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus, ó Pai, presente, o Senhor é um Deus fiel, é um Deus generoso. Todos nós, ó Deus, aqui, pela Tua graça e pelo Teu amor, nós temos casa, nós temos alimento, nós temos tecnologia, carros, tudo que a gente pode desejar, a gente tem. Deus não deixa com que a gente abra os nossos lábios para reclamar, Pai. Quando o Mark virou para mim e falou assim, eu só queria uma casa. Deus, nós temos tudo. O que mais nós precisamos para sermos generosos e para distribuir aquilo que o Senhor nos deu? Nos ajuda, Deus, nos ajuda, porque somos homens de pequena fé e retemos. Nos ajuda a entender que quando nós não retermos, nós viramos canais de bênção. Nos ajuda, Pai, a sermos canais de bênção, Pai. Nos ajuda, Pai. O Senhor coloca no meu coração agora muitos que têm desejo de ter um relacionamento diferente contigo. Alguns aqui anseiam ardentemente por ver e experimentar dos dons. E Deus hoje fala para nós: seja generoso com o seu tempo, se ajoelha no teu quarto, chora diante da minha presença e fica ali até eu dizer para você parar. Pai, nós queremos mais de Ti, e eu sei que mais de Ti significa mais do nosso tempo,
mais da leitura da Tua palavra, mais oração, mais jejum, mais generosidade, mais perdão, mais amor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos generosos na Tua igreja. Nos ajuda a sermos mais generosos aqui, na Tua comunidade. Nos ajuda a sermos generosos com o nosso irmão, com a nossa irmã. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a sermos generosos dentro da Tua igreja, Papai. E que assim as Tuas bênçãos se multipliquem. E que assim como a Tua palavra fala, assim as nossas necessidades serão todas supridas. Todas elas supridas pelo Senhor. Supre, Pai, mediante a nossa generosidade, supre as necessidades do Teu povo, é o que nós clamamos, Pai. No nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso do nosso Pai, que a comunhão, as consolações e os dons do Santo Espírito do Senhor sejam conosco hoje e para todo sempre. E dizemos amém. Vá em paz, seja generoso, em nome de Jesus. Amém.